Olá, tudo bem? Essa é a primeira aula de Introdução à Economia e se a gente vai fazer um curso agora de Introdução à Economia, a primeira coisa que a gente precisa fazer é definir o que é essa tal coisa economia. É isso que nesse vídeo a gente fará e nesse percurso, para a metade final do vídeo, nós veremos as maneiras pelas quais as diferentes teorias econômicas definiram a forma pela qual essa coisa, esse objeto economia, foi por estas correntes econômicas definidas, tudo bem? Então o nosso percurso hoje, ele tem dois caminhos. O primeiro caminho nos levará a definir o que é economia. E a partir do momento que economia estiver definido, todas as vezes em que vocês ouvirem, lerem, verem falar sobre economia, eu quero que vocês lembrem que economia significará, portanto, isso que daqui a pouco definiremos. Eis o nosso primeiro caminho. O segundo caminho diz respeito a nós entendermos como é que esse objeto economia, cuja definição traremos daqui a pouquinho, foi visto pelas diferentes correntes da economia, pelas diferentes escolas econômicas, pelas diferentes teorias econômicas. Bora lá? Então, para a gente poder definir economia, vamos, e vocês saibam desde já que a minha letra é feia, não sou um cara que tenha boa destreza para escrever, então não se avexem com a minha caligrafia, tudo bem? Deixem a minha caligrafia passar barato, me deem esse bônus, por gentileza. E para a gente poder definir economia, vamos brincar um pouco com a palavra economia, tá? A palavra economia, ela vem do grego e a gente tem aqui um corte em que, por um lado, a palavra eco vem do grego oikos, enquanto que nomia, tá? Vejam a palavra nomia, digamos, essa parte nomia já traz automaticamente aquilo que ela é, ou seja, nomia já é algo em si, a gente não precisa tanto traduzir como eco para oikos, e nomia quer dizer, vejam, o que nomia parece? Nome, tá? Então, nomia é uma coisa que dá nome, tá? Então é uma coisa que nomeia. E nomeia por causa daquilo que dar nome traz de benefício. Então vejam, né? Quando nós nomeamos as coisas, a gente acaba construindo para essas coisas uma normalidade, uma ordem, tá? Uma regra, uma, digamos, construção de lei, tá? Então, enquanto que a nomia, né, quer dar nome para as coisas e por meio disso torna as coisas normais, né, quando a gente olha para oikos, né, que é aquilo que deriva de eco, quando a gente está falando de economia, né, oikos já é alguma coisa mais difícil de a gente apreender o sentido, tá? O que isso daqui quer denotar, indicar. Mas a gente sabe bem, quando a gente está falando, por exemplo, de ecologia, que oikos quer dizer casa. Então, oikos é a tradução do grego para português, tá? Grego oikos, português casa, tá? Eu sei que isso daqui, quando a gente está olhando, né, para esses dois conjuntos de palavrinhas, esses dois conjuntos, eles estão indicando muito pouca coisa, né? Então, assim, o que norma, regra, lei, casa, o que isso tem a ver, né? A gente vai ter que debulhar um pouco isso daqui para chegar naquilo que a economia quer efetivamente dizer. E aí vamos começar por casa, tá? Quem tem casa tem o quê, tá? Quem tem casa tem um patrimônio, né? Então a casa, ela é um bem, tá? Ela é uma coisa que a gente toca, então por isso que ela é um bem. E sendo um bem, tá? Coloquei patrimônio porque eu estava falando de casa, tá? Mas é patrimônio. Sendo um bem, quem tem esse bem, tá? Tem este patrimônio, tudo bem?
Assim como qualquer pessoa que tenha qualquer patrimônio, no fundo, o que patrimônio é uma riqueza. Tudo bem? Logo, a casa de oikos, por sua vez, né, no português, economia, quer significar, a gente precisa entender oikos como riqueza. Aqui a gente chega em uma das pernas daquilo que economia significa, daquilo que economia, quando vocês ouvirem, vocês precisarão entender, tá? O objeto da economia, em última instância, envolve riqueza, tá? Mas espera lá, o que relativo a essa riqueza? Tá? A gente agora parte para o garimpo, para burilar. O que norma, regra, lei quer dizer? Bem, vejam, se as coisas têm norma, se as coisas estão regradas, se elas estão nominadas, essas coisas estão ordenadas. E a partir do momento em que elas estão ordenadas, elas estão passíveis de administração. Então, economia, a gente poderia olhar de uma forma super imediata e dizer que economia é a administração da casa. Tudo bem? Beleza, mas economia é muito maior do que uma casa. Tá? Quando a gente está falando de economia, por exemplo, internacional, a gente está falando de países e suas relações com outros países. Tá? Então, casa, a administração de casa é muito pífio, é muito rasteiro para a gente definir economia. Então a gente vai continuar. No fundo, quando a gente está falando de economia, a gente está dizendo da administração da riqueza. E riqueza qual? Toda. Tá? Bens, serviços, essa caneta, este celular, esse fone, o computador em que eu gravo, o computador em que vocês me assistem, o celular, o tablet, tudo isso é a riqueza que foi produzida nesse país. Tá? O serviço de internet que nos coloca em contato, tudo isso é riqueza produzida. Então vamos lá, porque a coisa agora começa a ficar mais, talvez, espero que sim, clara. O que economia quer dizer? Administração da riqueza. Mas vejam, a administração aqui ainda está um pouco aéreo, ainda está um pouco abstrato. Tá? Quando nós estamos dizendo que economia tem que ver com riqueza e com administração de riqueza, o que por administração nós precisamos entender? Bem, aqui é o último passo dessa nossa reflexão, em que a administração vai dizer aqui produzir, portanto, como é que a gente confecciona, fabrica, manufatura, faz, tá? Produz riqueza, vejam, só por a analogia. Qual é a variável normalmente que as pessoas mais conhecem na economia? Inflação, sim, é uma delas. Moeda, sim, é uma delas. Bitcoin, espero que não. Tô brincando, é sim uma coisa conhecida bastante ultimamente. Mas a variável que todo mundo sempre está perseguindo é essa daqui, ó, PIB, Produto Interno Bruto, tá? O que é o substantivo dessa sigla PIB? É esse P, interno bruto, qualificam esse substantivo. Tá? Esse substantivo significa produto, que é, por sua vez, tudo aquilo que foi produzido na economia. Tá? Vejam, portanto, que o ato de produzir é o ato central do processo econômico, por que não da economia? E tudo aquilo que está na economia, vocês me ouvirão, me verão falar sempre isso, tudo aquilo que está na economia, que foi produzido na economia, tá? Isso, né, precisa necessariamente ser distribuído. Então vocês sempre me ouvirão falar que nada na economia flutua. Tudo aquilo que foi produzido vai parar em algum lugar. Logo, quando a gente está falando do local no qual as coisas produzidas na economia foram chegar, a gente está dizendo sobre distribuição. Portanto, administração quer dizer a produção e a distribuição. Produção e distribuição do quê? Bem, está aqui, a riqueza. Tá? Então, economia é o fenômeno
da produção e distribuição de riqueza na sociedade. Sempre que a gente está falando, portanto, olha, a economia não vai bem, quer dizer que ela não está produzindo bem, não está distribuindo, logicamente, bem riqueza. O que é riqueza? Bens e serviços, tá? Que tem valor, e tendo valor são riqueza. Tudo bem? Isso, portanto, define economia. Economia, no seu sentido de objeto, de fenômeno, naquilo que todo mundo, quando falar de economia, tem que entender, quer dizer produção e distribuição de riqueza. Se a economia vai bem, a produção e distribuição de riqueza está indo bem. O que é isso? Quer dizer que de um ano para outro, de um período para outro, há mais produção e essa riqueza, portanto, que foi produzida, vai ser distribuída, tá, para um conjunto de pessoas. Conjunto maior se existir boa distribuição de riqueza, conjunto menor de pessoas se existir má distribuição de riqueza, como é o caso do nosso Brasil, infelizmente. Tá? Logo, pessoal, o objeto economia quer dizer a produção e distribuição de riqueza. Quando vocês virem na televisão, por exemplo, só para exemplificar, alguém comentando que a Bolsa de Valor anda indo mal, isso significa que quem está investindo em ações está achando que a produção e a distribuição de riqueza no país em que a Bolsa vai mal será uma produção e distribuição de riqueza ruim naquele ano, naquele período. Tá? Se vocês olham, por exemplo, quando a gente está nesse exato momento, né, gravando essa aula em junho de 2022, e a Rússia invade, né, há 100 dias atrás, covardemente a Ucrânia, daí o mundo inteiro olhou e falou, e agora? Né? O que vai acontecer com a economia? Traduzindo, o que é isso? O que acontecerá com a produção e distribuição de riqueza? É isso, tá? Que quando a gente mencionar a palavra economia, a gente tem que ter em mente. É a produção e distribuição de riqueza. Esse é, tá, o objeto economia. É isso que a economia tem que materializar na mente de vocês quando vocês ouvirem falar ou quando vocês proferirem a palavra economia ou quando fizerem um curso de introdução à economia. Tá bem? Então, esse é o fenômeno economia. Esse é o nosso objeto de estudo. Tá? Agora a gente vai ver muito rapidamente, é o nosso segundo caminho. O primeiro, como eu lhes disse, era definir economia. Economia agora está definida. Tá? Então, definimos a economia, e economia quer dizer a produção e distribuição de riqueza. O segundo caminho era pegar esse objeto aqui e fazer uma discussão acerca da maneira pela qual ele foi entendido por diferentes cientistas, tá, chamados economistas, que olharam para essa produção e distribuição de riqueza e conferiram a ela, né, conferiram-na uma determinada visão. Tudo bem? Logo, vejam, aqui é um papo que a gente está tendo muito rapidamente sobre ciência. Por isso que eu fiz questão de falar quando os cientistas, que nós chamamos de economista, para a gente caminhar um pouco e rapidamente para um papo sobre ciência. O que é ciência? Bem, aqui eu vou tomar emprestado uma definição de ciência que vem de um brasileiro, tá? Falecido há alguns anos, que se chama Rubem Alves. Tudo bem? Rubem Alves, num livro que se chama Senso Comum e a Ciência, ele vai definir ciência como aquela atividade humana que busca dar ordem aos objetos do mundo. Vejam, um papo abstrato, mas nem tanto. O que a gente acabou de fazer quando definimos economia, tá, foi dar ordem para que oikos e nomia significavam. E mais do que a tradução das palavras, o que nós realmente fizemos foi construir o significado delas enquanto uma ideia. Tá? Vejam que interessante. Tá? Quando a ideia está clara na cabeça de vocês, como produção e distribuição de riqueza ser economia, vocês ganham um sentido. Tá? E olha que interessante, quando a gente está indo de um lugar para o outro, a gente precisa pegar um sentido. Então, quando a ciência, né, conforme Rubem Alves a define, a atividade humana que dá ordem aos objetos do mundo, tá? Por objetos,
entendam os fenômenos, aquilo que as pessoas querem entender, tá? Quando a gente está assistindo uma série, por exemplo, acabou de sair Stranger Things, a gente quer entender o que é que está acontecendo naqueles episódios. Aquele é nosso fenômeno, nosso objeto, aquilo que a gente vai parar e vai olhar, tudo bem? Por isso que a gente tem, quando está fazendo qualquer forma de pesquisa, um objetivo, que é entender o objeto, tá? Então, o nosso objeto ser economia significa que a gente vai buscar ordenar a produção e a distribuição de riqueza. E quando a gente fala ordenar, no fundo o que a gente está falando é explicar, construir uma lógica, tá, que dê causa e efeito. O que leva ao quê? Tudo bem? Então, inclusive, quando a gente estiver falando de lógica, que é uma palavra que vem de logos, conhecimento, a gente vai entender, por exemplo, que é a construção do que leva ao quê, ou seja, das causas e efeitos, e assim a gente ordena, né? Transforma aquilo que era desconhecido numa coisa que é ordenada, que é explicada, tá? E, portanto, é clarificada nas nossas mentes. Foi o que a gente fez, tá? Nesse primeiro momento da nossa conversa aqui. Tá? Mas vejam, por que eu estou falando isso tudo? Bem, porque a economia, ela basicamente, né, vejam os nomes, né, dos cursos de graduação em economia do Brasil. Eles são chamados, né, de ciências econômicas, não são chamados de ciência econômica, tá? E por que eles estão no plural? Bem, porque existem diferentes visões, tá? Diferentes formas de ordenar a maneira pela qual a produção e a distribuição de riqueza, ou seja, a economia, funciona, tudo bem? E por que essas diferentes visões existem, né? Bem, existem diferentes visões porque as pessoas são diferentes e elas abarcam fenômenos de maneira, portanto, diferente. Elas têm cultura diferente, elas têm vivência diferente, elas têm criatividade diferente, elas têm todo um arranjo institucional diferente, elas têm origem diferente. Logo, todos esses aspectos que nos fazem seres humanos diferentes fazem com que os diferentes seres humanos enxerguem um mesmo objeto, produção e distribuição de riqueza, de forma diversa. Tudo bem? É por isso que na economia nós chamamos os cursos, né, que formam economistas de ciências econômicas, porque serão várias abordagens que se terão teoricamente para um mesmo objeto. Então, toda vez que a gente está falando de ciência, só para dar um cabo aqui, um fim, o objeto final da ciência, tá, é uma representação da realidade. Essa representação da realidade nós chamamos de teoria. Teoria é uma forma simplificada de explicar o funcionamento de determinado fenômeno, de determinado objeto. Tá? E a teoria que vai explicar a produção e a distribuição de riqueza é a teoria econômica. Ela vai gerar um conjunto de coisinhas que são basicamente demonstrações de como que determinado objeto que se está analisando na economia, tá, funciona. O nome dessas demonstrações o nome é modelo. Tudo bem? Então a gente sempre fala na economia acerca de modelos. Vou reescrever aqui porque a minha letra ficou feia. O que quer dizer modelo? Eu disse para vocês que o objeto, né, o produto da ciência são teorias. Teorias são simplificações da realidade. Logo, essas simplificações nós chamamos de modelo. Tudo bem? Vejam, por quê? Porque, por exemplo, quando a gente está vendo um desfile de moda, tá, os modelos, ex-modelos que estão na passarela, eles estão mostrando todas as roupas da estação? Não, eles estão mostrando, tá, as tendências da estação. Portanto, o conjunto de modelos que estão ali, o conjunto de modelos, modelas, tudo a gente chama no masculino, né? Eu quero evitar isso. Então, o conjunto de modelos, modelas e modelos que estão nas passarelas, tá? Eles estão mostrando grandes tendências e com isso, no fundo, o que eles estão fazendo é uma simplificação da apresentação daquilo que serão as tendências de moda em determinada estação. Isso daqui, quando a gente está falando de ciência, a gente vai chamar de modelo, que é a forma pela qual, de maneira muito simplificada, uma determinada visão
apresentou a sua explicação, o seu ordenamento de como o objeto foi, por esta escola, por esse cientista, enxergado. Tudo bem? Então, na economia, nós temos diversas, vou botar o plural, tal qual ciências econômicas, nós temos diversas teorias econômicas. E essas diversas teorias econômicas têm os seus diversos modelos de apresentação simplificada de como a economia, para estas visões, funciona. Tudo bem? Esse é, digamos, o nosso passo intermediário entre o mesmo objeto que a gente já definiu, produção e distribuição de riqueza, ou seja, economia, tá? Ser agora, no nosso segundo passo, definido de forma diferente por diferentes visões teóricas e diferentes, portanto, modelos sobre como a produção e a distribuição de riqueza funciona. Na economia, nós temos diversas, como eu falei para vocês, diversas teorias explicando a produção e distribuição de riqueza. Nós temos schumpeterianos, nós temos neoclássicos, clássicos, novoclássicos, síntese neoclássica de Keynes, novo-keynesianos, tá? Nós temos institucionalistas, marxistas, nós temos estruturalistas, nós temos desenvolvimentistas, nós temos regulacionistas, nós temos israfianos, kalekianos, Kaldorianos. Nossa, cansou, né? Fiquei até sem ar de tanta escola para explicar a produção e distribuição de riqueza. Essas visões, eu repito para vocês, para que vocês gravem isso, elas existem nesse plural, tá? Porque nós, seres humanos, que somos os cientistas, olhamos para esse objeto, produção e distribuição de riqueza, com as nossas diferenças e o enxergamos de forma diferente. Isso gera esse plural da ciência econômica, ser ciências econômicas, produzindo teorias econômicas que geram modelos nestas teorias de explicação da realidade. Tá? Existem diversas escolas, mas nós nos concentraremos em três que são mais, talvez, famosas ou que mais ressoaram ao longo da história do pensamento econômico, enquanto teorias que conduziram na prática a condução de políticas, a organização de sistemas sociais. Quais são essas três visões que nós veremos agora na definição, tá, que elas ofertam para o fenômeno econômico? O que quer dizer isso? O fenômeno de produção e distribuição de riqueza. Bem, nós temos os neoclássicos, que é uma corrente que prevaleceu até os anos 30, mas, embora tenha prevalecido até os anos 30, muito do que os neoclássicos trazem como método, como definição de economia, como a maneira pela qual o sistema funciona, é até hoje prevalecente em escolas que resgatam, tá, o neoclassicismo. O nome, por exemplo, moderno, que eu diria, ou a versão moderna do neoclassicismo, a gente vai encontrar no novo classicismo, tá? Ou naquilo que também se chama nova síntese neoclássica. Então vejam, né, que o neoclassicismo, embora ele per se tenha, né, ido até os anos 30, os seus descendentes estão até aí, formando muito daquilo que nós escutamos diariamente na televisão, lemos na internet, nos jornais, ouvimos em podcasts de análises econômicas. Tá? Então, por serem uma tão importante base de explicação atual, tá, da economia, da produção e distribuição de riqueza, mesmo os neoclássicos em si, tendo ficado, tá, no tempo até os anos 30, nós temos, portanto, a definição de economia dos neoclássicos como uma definição importante para que a gente possa clarificar como as diversas correntes enxergaram esse mesmo fenômeno. Tá? A outra perspectiva é a perspectiva de Keynes, que foi o cara que, digamos, colocou por terra a teoria neoclássica. Então Keynes, num livro de 1936 chamado A Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda, Keynes vai colocar por terra a perspectiva neoclássica, por isso que eu comentei com vocês
que os neoclássicos foram até os anos 30, porque em 36 Keynes, digamos, ele dá um nocaute na teoria neoclássica e daí a perspectiva dele se torna uma perspectiva hegemônica. Porém, tão logo quanto 1937, por exemplo, haverá um cara chamado John Hicks que fará uma leitura neoclássica de Keynes e isso vai ficar conhecido no mundo inteiro como a perspectiva keynesiana. Então a perspectiva que primeiro mais foi conhecida em termos de Keynes não era de Keynes, mas uma leitura de Hicks, neoclássica, acerca de Keynes. Mas isso é só curiosidade, deixa isso para lá, não vou explicar isso aqui, não é para vocês se prenderem a isso que eu acabei de mencionar, só estou dizendo como as visões de diferentes pessoas causam confusões, porque causam diversas formas de se enxergar o mesmo fenômeno. Basta vocês perguntarem para um corintiano, para um palmeirense, como é que foi um eventual jogo de Corinthians e Palmeiras. Cada um no seu olhar, no seu time, na sua paixão, verá o jogo de uma determinada forma. E outra perspectiva anterior a essas duas, que também tem importância em termos práticos no mundo, é a perspectiva marxista, né? A gente pega aqui Marx, a partir de 1860 começa uma produção intelectual muito condensada em livros que vão tratar muito especificamente de economia. Ele vai definir, por exemplo, o nome do sistema capitalista enquanto capitalista, está no seu livro famoso Capital. Então a perspectiva de Marx, ou a perspectiva marxista, é outra importante forma de a gente definir como é que a economia foi enxergada por essas três perspectivas, né? Aqui, claro, vejam que eu estou colocando um cara, Keynes, aqui tem um cara, Marx, e os neoclássicos eu estou colocando como uma escola, tá? Porque de fato Marx e Keynes foram indivíduos que conseguiram sobressair enquanto formadores de escola, enquanto neoclássico, tá? Em geral, ele é mais os indivíduos específicos, eles não são tão isolados, digamos, particulares, como Keynes e Marx. Então aqui nos neoclássicos nós temos Lionel Robbins, que é o cara que vai dar a definição de economia para os neoclássicos, nós temos Marshall, nós temos Walras, Jevons, um conjunto de pessoas que são todas importantes, mas individualmente nenhuma é tão importante quanto Keynes e Marx, tá? Tanto que a gente tem uma perspectiva keynesiana, marxista, mas a gente não tem uma perspectiva digamos, robiniana da economia. Esse grupo de pessoas acabou ficando mais como um time do que especificamente pessoas, elementos particulares, construtores de uma perspectiva. Mas isso também pouco importa, só para explicar para vocês, porque a gente está falando de Keynes, Marx e de neoclássicos, ou seja, a gente está falando de uma pessoa, de outra e de um grupo. Tá? Mas isso é só curiosidade também. Vamos lá, neoclássicos, tá? Eles estão querendo explicar o quê? Aquele objeto que é a produção e distribuição de riqueza. É isso que os neoclássicos querem explicar, né? E quando eles estão olhando para esse objeto, como é que eles enxergam esse objeto? Né? Eles enxergam, por um lado, tá, desejos humanos por bens e serviços, ou seja, por produtos, que são estes desejos, tá, ilimitados, insaciáveis. Então, o melhor teria sido eu colocar aqui, ó, desejos humanos ilimitados, vai ficar mais fácil, por bens e serviços, porque aqui, no último, né, vai parecer que eu estou dizendo que são bens e serviços ilimitados. No fundo é a mesma coisa, né, mas se eu tenho desejo ilimitado por bens e serviços, eu tenho um desejo por bens e serviços de forma ilimitada, né? Então eu quero ilimitadamente bens e serviços. Mas para ficar mais didático, vamos dizer isso daqui. Por um lado, os neoclássicos enxergam que os desejos humanos são ilimitados por bens e serviços, ou seja, quer-se todo bem e serviço que se puder ter. Por outro lado, então aqui a gente vai colocar um versus, tá? A gente tem uma limitação na capacidade de se produzirem bens e serviços. Ou seja, quer-se tudo, mas fisicamente é impossível produzir-se tudo. Tá? Existem limites materiais de capacidade de força de trabalho existir para produzir
tá? Bens e serviços, de máquinas e equipamentos que formam bens de capital produzirem bens e serviços, de insumos para a produção de bens e serviços. Tudo isso é fisicamente limitado. E sendo, portanto, fisicamente limitada, a produção de bens e serviços ela é limitada. Tá? Então vejam, existe, né, um antagonismo. Por um lado, desejos humanos ilimitados por bens e serviços, por outro lado, limitação na capacidade de se produzirem bens e serviços. Tá? Isso coloca para a economia uma natureza. E essa natureza, na perspectiva neoclássica, é de que a economia é naturalmente escassa. Tá? Escassa em termos de quê? De capacidade de produção de bens e serviços. Sendo assim, tá, a lógica, a razão de ser da economia enquanto ciência, ou seja, se a gente quer ordenar as coisas na economia, se a gente quer explicar como é que as coisas funcionam, tá, na economia, numa perspectiva, claro, a gente está falando dos neoclássicos, então é na perspectiva neoclássica, por isso que eu coloquei aqui, ó, tá, ciência econômica neoclássica, teoria neoclássica, como é que a gente vai chamar, né? Ela vai entender que a economia, que eu entender economia significa fazer a alocação dos recursos escassos entre os seus diversos fins. Portanto, a economia seria nessa perspectiva, ou é nessa perspectiva, a ciência da alocação dos recursos escassos. Vejam, alocar, né, significa o que produzir, tá, e como se distribuir. Tá? Logo, toda vez que a gente estiver numa perspectiva neoclássica, o que a gente está dizendo é que a economia ela precisa entender a natureza de escassez que marca, que funda, que define a produção e distribuição de riqueza. E se a gente entende dessa forma o objeto econômico, conhecer economia significa, tá, que eu vou alocar bem os recursos escassos da economia. E quando nós estamos dizendo que nós alocaremos os recursos escassos, a gente está dizendo o que é que será produzido e a gente está dizendo também, tá, como é que essa produção se distribuirá. Produção e distribuição de quê? De riqueza, tá? Que é esta produção e essa distribuição limitada pelos recursos escassos da sociedade. Logo, quando vocês ouvirem a definição de economia como a alocação de recursos escassos, saibam que vocês estão ouvindo uma definição neoclássica da economia. Essa definição foi dada, tá, por um cara chamado Lionel Robbins, tá, em 1932 ou 31, tá? Agora eu me esqueci. Aqui está escrito Robbins, eu fui muito rápido, a caneta não conseguiu olhar. Desculpem. Então essa definição vem ali 32 ou 31, tá? E ela acaba se tornando uma definição neoclássica da economia. E essa definição neoclássica é tão importante, ela ganhou tanto corações e mentes e a mídia, que várias vezes vocês escutarão a economia definida como a ciência da alocação dos recursos escassos. Tá? Então vocês percebam a maneira pela qual a economia neoclássica, mesmo tendo ela aquela original, a primeira, ficado lá nos anos 30, como é que a percepção de mundo dela permaneceu e ecoou e continua aí até hoje de maneira muito importante. Tá? Mas ela não é a única. Portanto, definição de economia por perspectiva teórica, tá, é sempre uma definição que vai depender de qual é a teoria que nós estamos olhando. O objeto economia a gente sabe qual é, mas esse objeto pode ser, nós já falamos sobre isso, tomado de diversas formas por diferentes pessoas. Então agora a gente olha como é que Keynes enxergou esse mesmo processo. Tá? Para Keynes, essa produção e distribuição de riqueza, tá? Então a economia, a gente já sabe que a economia é a produção e distribuição de riqueza, não vou reescrever isso aqui.
Para Keynes, a economia, a produção e distribuição de riqueza acontece da seguinte forma, né? Então eu colocaria aqui o processo econômico, tá? Ou seja, o processo de distribuição, de produção e distribuição de riqueza. Ele começa com empresários, né? Ó, empresários com arroba, porque podem ser mulheres, homens, né? E esses empresários, eles investem moeda, tá? Então isso daqui é dinheiro, moeda. Como é que se investe moeda, né? Se investe moeda comprando máquinas, comprando equipamentos, comprando a matéria-prima, também empregando, né? Não só também, sobretudo empregando trabalhadores. Isso daqui, ó, serve para quê? Para se produzir. Tá? Então, o investimento, ele gera produção. Tudo bem? Logo, vejam, a gente já está dizendo aqui do processo econômico como processo de produção de riqueza que necessariamente depende parte do investimento do empresário. E quando o empresário investe, o que ele está mirando? É na produção? Tá? Não, ele está mirando muito mais em ele receber deste processo produtivo, portanto, para ele chegar na distribuição do processo, tá? Mais dinheiro do que ele colocou. Então, o que o empresário quer é ganhar ao final mais dinheiro do que ele colocou. No fundo, vejam, tudo que o empresário quer por passar no processo produtivo é que esse dinheiro final aqui, ó, esse mais dinheiro, seja maior do que o dinheiro inicialmente colocado no processo produtivo. Tudo bem? Então o empresário ou a empresária, quando ele ou ela, tá, faz um investimento, o que ele ou ela mira? Eles miram, tá, para mais dinheiro ser recebido ao final do processo produtivo, tá, do que aquele dinheiro que se tinha inicialmente. Mas entre o primeiro dinheiro investido e o dinheiro a mais que se quer ao final, necessariamente precisa ter produção. É por conta dessa produção e da venda dessa produção, se ela ocorrer, que na distribuição dos recursos da sociedade, mais recurso vai para o empresário do que aquele que ele tinha inicialmente. Isso daqui, portanto, para Keynes, faz da economia, tá, a natureza da economia, é uma economia, Keynes vai definir que a natureza da economia é uma economia monetária da produção. Por quê? Porque a produção e distribuição de riqueza parte de um conjunto de moeda, que é riqueza, na mão, tá, do empresário, de uma empresária. Essa moeda se torna investimento porque com esse gasto chamado investimento, compram-se máquinas, equipamentos, matérias-primas, empregam-se pessoas e daí se gera produção, que é o objeto da economia. E por que se faz isso? Porque quando a produção está feita, o empresário espera que quando ela circular na sociedade e for vendida, mais moeda chegue às mãos, tá, dele ou dela. Tudo bem? Então a moeda começa o processo porque no final do processo o empresário, a empresária, mais moeda quer. Tá? Então monetária quer dizer moeda. Então a economia monetária quer dizer que parte-se de moeda no processo econômico porque ele vai gerar via investimento, tá? Você pega a moeda e investe para gerar produção. E se faz isso porque no processo de vender essa produção, no processo de ver como é que as rendas na sociedade se distribuem, o empresário e a empresária quer mais renda na distribuição para ele e para ela no final desse processo. Então essa é a economia monetária da produção. A produção começa com moeda sendo investida, tá? E termina com mais moeda desejada pelo empresário e pela empresária, e entre esse começo e essa mais moeda
produção necessariamente precisa ser feita, é o caminho pelo qual, tá, mais riqueza é gerada na sociedade, e aí vai depender de sorte, de bom cálculo econômico, tá? Se o empresário, se a empresária, se forem bem-sucedidos no seu investimento, na sua produção, eles, ao final do processo, na distribuição da riqueza social, acabam ganhando mais do que aquilo que tinham inicialmente. Essa é a economia monetária de produção que Keynes definiu, tá, o funcionamento do sistema econômico. Para a gente encerrar, Marx, tá? Marx, ele vai olhar o fenômeno economia, tá, como um fenômeno dicotômico, ou seja, formado por dois tomos, por duas partes, tá? Por um lado, então, de um lado, ou por um lado, tá? O que que tem, né? Tem detentores de quê? De meios de produção. Os mais ricos, os que possuem os bens de capital, tá? E esses detentores, eles não são, tá, os produtores efetivamente, no sentido de quem bota a mão na massa. Tá? Eles são os detentores do meio de produção e eles contratam trabalhadores para realizar a produção. Então, efetivamente, a mão na massa, quem coloca não são, tá, os detentores, são os trabalhadores. Embora os detentores não produzam, tá, eles se apropriam da riqueza produzida. Então vejam que interessante. Na economia, no processo de produção e distribuição de riqueza, os detentores não são efetivamente a mão na massa produtora, mas eles se apropriam da riqueza produzida, ou seja, na distribuição eles se dão bem. Tá? Se a gente está no mundo dicotômico, então a gente tem dois tomos, dois lados, né? Por outro lado, nós temos os não detentores, que são os trabalhadores. Tá? Os não detentores, eles só têm mão de obra. Tá? Então, eles não são detentores das máquinas, eles têm capacidade de trabalhar, mas eles precisam, tá, que os detentores dos meios de produção os contratem para poder trabalhar. Os não detentores dos meios de produção, proletariado, tá? Esses, olha que interessante, eles são efetivamente os produtores, no sentido de mão na massa, tudo bem, pessoal? Porque a palavra produtor, ela está muito associada com empresário, mas aqui no nível teórico que a gente está, desassociem essas coisas, tá? Então, produzir aqui não quer dizer o empresário, quer dizer quem bota a mão na massa, tá? Quem é que faz bens e serviços, quem é que manufatura, tá? Faz a coisa. São os trabalhadores, são os não detentores. Aqui, só para ficar mais claro, para ficar mais didático, a gente está falando dos capitalistas e aqui a gente está falando dos trabalhadores, tudo bem? Esses trabalhadores, eles se apropriam, eles produzem, mas não se apropriam da riqueza produzida. Ou seja, eles produzem a riqueza, mas na distribuição dela eles não levam, tá? Ou levam muito pouco, tudo bem? Então essa é a dicotomia. Detentores dos meios de produção não produzem, mas se apropriam na distribuição da riqueza produzida. Não detentores dos meios de produção, trabalhadores, são, tá, os verdadeiros produtores dos bens e serviços, ou seja, dos produtos, ou seja, da riqueza, mas eles não se apropriam, no final das contas, da distribuição da riqueza produzida. Vai para o capitalista. Essa é a dicotomia, essa é a contradição. Tá? E quando Marx olha para isso, ele vai falar o seguinte, tá? Qual é a natureza, né, da economia? Qual é a natureza desse fenômeno de produção e distribuição de riqueza? Bem, são relações sociais de produção e distribuição
Essa distribuição ficou bom, hein? Vocês entendem, tá? Da riqueza material. E o que isso daqui? Isso daqui definiu muito pouco, né? Isso daqui definiu a economia, no fundo. Produção e distribuição da riqueza material é a economia, mas vejam aqui, né, quando Marx está falando e está mostrando todo esse esquema, né, que é o olhar dele de como o objeto economia funciona, tá? Não é aqui na produção e distribuição de riqueza material que o pulo do gato acontece, é nessa coisa aqui, ó, relações sociais. É aqui que Marx vai centrar a força, né, para poder explicar como é que o fenômeno econômico acontece na visão dele, que é uma visão muito, né, importante, muito debatida e que tem muito adepto ao redor do mundo, né? Bem, essas relações sociais, elas são, né, o conjunto das transações, das trocas, o conjunto das relações, das associações, das junções, interações sociais que fazem com que a estrutura econômica permaneça como está. Então aqui a gente tem a economia, né? Essa economia, ela tem, por um lado, detentores versus não detentores. E existe um conjunto de relações sociais, um conjunto de interação das várias esferas que formam a sociedade que mantém a economia tal qual ela é. Então essas relações sociais a gente percebe agora que, por exemplo, ela vai envolver uma estrutura política, né? Então é um corpo de Estado, tá? Quase consegui fazer tudo em ordem, mas o K no final, a última sílaba eu juntei. Então, a estrutura do corpo do Estado e os representantes da sociedade nos parlamentos, no executivo, são normalmente configurados para manter essa estrutura social tal qual ela é, essa estrutura econômica tal qual ela é dicotômica. E, por sua vez, os detentores também, por exemplo, vão fazer, né, as lutas para constituir o espaço político, o espaço do Estado, a estrutura política da sociedade, como um mantenedor do status quo, da dicotomia, dos lados contraditórios. Não somente isso, a estrutura jurídica, né? A estrutura jurídica da sociedade vai ser feita de uma forma tal que garanta, né, ao detentor o máximo possível da detenção ao longo do tempo. Então vejam como é que toda a sociedade, as suas várias facetas na perspectiva de Marx, ela vai se constituindo como mantenedora, né, desse fenômeno dicotômico da economia enquanto produção e distribuição de riqueza, né? Então a estrutura jurídica, por exemplo, é a gente entender que as leis, em geral, elas vão beneficiar sempre os detentores, né? Não por menos a gente escuta tanto, né, perspectiva de vez em quando de que a gente tem que fazer, por exemplo, reforma trabalhista, né, que é tirar direitos dos trabalhadores. Mas por que não existe uma reforma empresarial? Tá? Então a gente pensa, por exemplo, agora no Brasil está tendo uma discussão nesse exato instante, né, sobre um projeto de lei que permite aos bancos com mais facilidade tomar casa de devedores. Tá? Mas vejam que o banco, a empresa, né, tomar casa de um devedor, que talvez essa casa, e no mais das vezes será assim, é o local em que essa pessoa consegue morar e a conjuntura econômica faz a pessoa talvez acabar se tornando um inadimplente ou uma inadimplente e digamos, a gente acaba em última instância, se essa lei fosse aprovada, espero que não seja, dando a garantia para os detentores de riqueza que eles podem tomar a única riqueza que restou para os outros, né, e que a partir disso é a riqueza que essas pessoas de não detentoras têm para poder sobreviver debaixo de um teto. A gente está mostrando como é que a estrutura jurídica da sociedade acaba sempre olhando para quem tem, tá, no processo de detenção de riqueza, os detentores dos meios de produção, os capitalistas, né? Então, a estrutura jurídica, percebam, jurídico não é economia, mas o estatuto jurídico ele vai ser construído na perspectiva marxista para fazer com que aquela estrutura econômica de detenção e não detenção permaneça ao longo do tempo. Daí que Marx vai colocar o objeto economia, tá, como tendo uma natureza de relações sociais, porque essas coisas, né, de
jurídico e econômico, elas vão se relacionar a bem de manter essa dicotomia aqui. E isso, né, jurídico, político, economia, são as várias facetas da sociedade, e essas coisas vão se misturando para poder ditar a produção e distribuição, sendo que a produção e distribuição se dá enquanto que quem produz não se apropria, então não ganha na distribuição, e quem não produz, o capitalista, tá, mas detém os meios de produção, ele não bota a mão na massa, mas ele ganha, no final das contas, na distribuição, mais do que aqueles que produzem, ou quase tudo que aqueles que produzem produziram, né? Por fim, a gente pode pensar também, por exemplo, numa própria estrutura cultural da sociedade, né? Que é a gente conformar toda uma rede educacional, toda uma rede de construção artística, toda uma rede de produção televisiva, midiática, toda uma rede de produção, por exemplo, de literatura, quem é que consegue publicar, quais livros serão mais comercializados, mais enfatizados nos processos comerciais, por exemplo. Então estou chamando aqui de cultura todo um grande aspecto, né? A estrutura cultural da sociedade também vai ser construída, tá, para fazer a manutenção dessa dicotomia. Quando eu coloco a setinha para cima e para baixo, eu estou dizendo as relações de ida e volta, tudo bem? Que fazem com que essa estrutura dicotômica se mantenha no tempo. Então, a estrutura cultural, o melhor exemplo que nós teríamos aqui para poder conversar são as novelas, por exemplo, né? Quando a gente está assistindo novela produzida no Brasil, no mais das vezes, essas novelas sempre vão ter, né, os detentores, os ricos, os que são bem de vida, né, e vão ter lá os trabalhadores, as pessoas mais pobres, as pessoas que acabam não sendo detentoras. E essas pessoas sempre trabalham nas casas, nas fazendas dos detentores, tá? Essas pessoas moram em comunidades diferentes, têm hábitos diferentes, e interessante, muito difícil a gente perceber qualquer forma de novela em que exista ascensão social, né? Me lembro de uma novela lá atrás, eu nem me lembro mais o nome da novela, mas tinha o Antônio Fagundes, um ator conhecido, famoso, que ele era o Juvenal Antena, né? E ele acaba ficando muito rico, ele morava na favela da Portelinha, mas mesmo assim, mesmo depois de ficar muito rico, virar quase um herói, só 15 anos atrás, ele não vai embora para o Leblon, lá no Rio de Janeiro, ele continua na Portelinha, ou seja, embora tenha conseguido ser detentor de riqueza, ele vai ficar culturalmente, tá? Ou seja, no seu habitat de moradia social, no mesmo que ele sempre viveu, ou seja, a ascensão urbana não vai acontecer. Mas por que essa imagem precisa ser transferida, né? Bem, porque isso daqui mostra qual é o local em que cada um deve ocupar a partir de que no mais da vida essas pessoas foram, detentoras ou não detentoras. Mesmo no final das contas esse Juvenal Antena tendo se tornado um detentor, ele não foi permitido pela novela, pela história, pelo enredo, pelo drama, tá? E pela trama, a se tornar um detentor que pudesse, dentro da estrutura social e dentro das relações sociais que se colocam entre as várias facetas da sociedade, se tornar um, digamos, plenamente detentor, tá, no campo cultural. Ele não pôde mudar na trama da novela para o bairro dos ricos, dos detentores desde sempre. Tudo bem? Então, isso daqui, tá, eu trouxe aqui estrutura política, jurídica, cultural, para poder mostrar as diversas facetas da sociedade e como elas vão ser produzidas e como elas vão ser mantidas para manter a estrutura econômica dicotômica da sociedade. Então, quando Marx está olhando para a economia, ele vai dizer: a gente precisa entender sempre a economia não isoladamente, como fizeram Keynes, fizeram Marx, fizeram os neoclássicos. Marx vai olhar para isso diferente, tá? Ele vai olhar a economia como uma das facetas da sociedade. Para que a gente possa entender o fenômeno econômico, a gente tem que olhar como é que esse fenômeno se relaciona com as várias facetas sociais, porque são essas relações, essas interações, essas associações, essas idas e voltas que mantêm a dicotomia econômica de, por um lado, detentores não produzirem, mas se apropriarem, e, por outro lado, trabalhadores que não são detentores de meios de produção, só detêm a sua força de trabalho, produzirem, mas não se apropriarem da riqueza que eles mesmos produzem.
tudo bem? Eles e elas mesmos e mesmas produzem, tudo bem? É isso, vejam que nós falamos da produção e distribuição de riqueza por 3 facetas diferentes, poderíamos ter falado por outras facetas, mas essas são as mais, digamos, ressonantes, são as mais, eu não vou chamar de importantes, né, porque as outras também são, mas são as que mais ganharam corações e mentes na história da economia ao longo do tempo. Então, neoclássicos, Keynes e Marx, e são também aquelas que, em geral, são vistas nos cursos de economia. Então, cada uma dessas perspectivas, de uma forma, enxergou o mesmo fenômeno, e o mesmo fenômeno é enxergado de formas diferentes, porque as pessoas são diferentes, tá? Vocês escolham qual vocês seguem. Eu sigo Keynes, tudo bem? Eu sou um keynesiano, mas isso não quer dizer que vocês precisam ser, e nem quer dizer que eu apresentei essa aula, essa conversa, numa perspectiva exclusivamente keynesiana. Na pluralidade de escolas que existem na economia, portanto, na pluralidade de teorias, na pluralidade de modelos, tá? O que eu quis aqui fazer com vocês é uma conversa também plural. É isso, tá? Espero que tenha ficado claro e até mais.